Bem-vindos a mais um episódio do Change for Good Talks. Nós estamos na série que trata sobre longevidade e hoje eu estou com duas pessoas aqui para conversar com a gente e trazer esse tema com bastante propriedade para a gente se aprofundar cada vez mais nesse assunto que a gente vem conversado nos outros episódios. Eu estou com a Ana e com a Beltrina e eu vou pedir para elas se apresentarem. E eu sou Renata, do Change for Good. Hoje eu estou de blusinha laranja, um colarzinho azul, meus cabelinhos brancos e um óculos bem colorido. Bom, eu sou a Beltrina Corte, sou jornalista, fundadora do Portal do Envelhecimento e uma estudiosa também do envelhecimento há muitos anos. Tenho cabelos cacheados, óculos de armação em cima vermelho, lenço vermelho e vestido preto. Meu nome é Ana Fontes, sou especialista também em longevidade pelo Banco Itaú, atuo como gestora do Itaú Viver Mais, sou uma mulher negra, estou com cabelos de trança até a altura do umbigo, nas costas, enfim. Tranças pretas, tô com uma blusa estampada com uma estampa africana, um colar preto, bem, um pouquinho brilhoso, e tô sem óculos, sem nenhum adereço, só esse do colar. É um prazer estar aqui, Renata. Muito bom. Então, conta pra gente o que tá acontecendo, né? O que é esse portal, o que o Itaú tá olhando para a longevidade, por que o Itaú tá olhando para isso? Como é que funciona? Como é que está funcionando isso lá dentro? Bom, antiguidade é posto. Vou deixar a Beltrina começar. Bom, eu acho que falar do portal do envelhecimento aqui no Brasil é dizer um pouco quanto nós estamos atuando há 20 anos com a disseminação de conhecimento em relação a essa etapa da nossa existência. A gente acredita que temos muitos desafios na nossa longevidade, mas um dos principais, eu diria que é a falta de conhecimento em relação a essa nossa etapa, né? E por falta de conhecimento, há muitos preconceitos, há muita negação em relação à velhice e há muito idadismo, né? Então, o portal ele vem trabalhando nesse sentido, com matérias, a gente produz matérias diariamente, oferecemos cursos online e presenciais, temos uma editora segmentada e temos parcerias com o Itaú Viver Mais em 2 projetos, que eu acho que é o que a gente estamos aqui em comum, né, com o Itaú Viver Mais, e podemos falar, porque são 2 projetos que têm uma sinergia muito grande entre aquilo que a gente acredita e aquilo que o Itaú Viver Mais também se propõe, e que eu acho que a gente está, digamos, ajudando o país a construir uma nova mentalidade em relação a esse nosso futuro, que é de todos nós, se a gente não morrer antes, né? Desafio falar depois dela, mas o Itaú Viver Mais é uma associação sem fins lucrativos do Banco Itaú, que tem a finalidade de olhar exclusivamente para a longevidade, né, para o envelhecimento populacional e como é que isso vai se dar em diferentes dimensões. Aqui a gente evita falar um pouco sobre saúde, porque entende que já tem um time, tem boa parte da sociedade dedicada à saúde, que inclusive foi esse um dos motivos que levou com que a gente chegasse na tão sonhada longevidade. Mas existem outras dimensões que são muito relevantes para garantir essa velhice e essa velhice com qualidade, com dignidade. Então, o Itaú Viver Mais, ele olha para isso também há 20 anos, mas tem 10 anos que a gente fez a troca do nome, né, e de toda a nossa estratégia. E dentro dessa nova estratégia, a gente atua com 3 grandes pilares. Então, a gente tem um pilar de capacitação técnica e fomento, garantindo aqui uma relação não só de fomento, mas de compartilhamento de possibilidades de técnica, conhecimento com toda essa rede de proteção de direitos da pessoa idosa. A gente olha para a geração e disseminação de dados, e que é muito do que nos une aqui, o portal e o Itaú Viver Mais. Então, garantindo que haja dados de qualidade para fomentar boas iniciativas,
por toda essa rede e, finalmente, novos modelos de geração de renda e trabalho. Porque se a gente está falando de uma população que cada vez mais fica envelhecida, a gente também precisa repensar e criar novas oportunidades de trabalho na garantia de renda, não só para essas pessoas idosas, mas para toda uma economia que, se antes era sustentada pela juventude, agora ela começa a ganhar outros contornos. Então, essa é a nossa estratégia. A gente também tem uma diretriz de não atuar com o beneficiário final, ou seja, a pessoa idosa diretamente. A gente começou com essa Constituição e depois a gente entendeu que o Brasil é muito grande e muito diverso. Então, a gente está instalado aqui em São Paulo e não dá para a gente entender as diversas realidades territoriais e que cada comunidade tem. Então, a gente atua com essa rede, ou seja, a empresa local, né, ou a organização da sociedade civil local entende mais profundamente o que está acontecendo ali e aí ela pode atuar e a gente, então, apoia ela. Essa é a nossa estratégia aqui. E aí, olhando um pouco para esse segundo pilar, que é o que o portal e o Itaú Viver Mais tem muita sinergia e por isso atuamos juntos, a gente começa com o Clube A, no Cineclube, fazendo atuações no Itaú Cultural, nos cinemas. Depois a gente muda a estratégia e começa com o edital acadêmico, que é um edital onde a gente seleciona 10 pesquisadores em diferentes categorias para pensar esse longeviver em diferentes temas, desde educação financeira, diversidade, enfim. Provocando a academia e os centros de pesquisa, né, mas não só, os pesquisadores também a refletir sobre o que é esse envelhecer e que tipo de contribuição a gente pode dar na geração desses dados a partir de 9 meses de estudo. Então, é um filho mesmo, é a gestação de um filho. E a gente entrega isso para a sociedade, e aqui é muito um trabalho nosso aqui em conjunto, de garantir que também isso não fique na academia. Começa nela, mas não termina nela. Então, todos esses resultados são reunidos num livro, e esse livro ele fica como legado, mas não só isso. A gente tem ali um evento onde a gente convoca a sociedade, as instituições para ouvirem, e nesse ano a gente vai ter o primeiro congresso internacional dentro da Expo Longevidade, para comunicar e divulgar esses resultados do edital desse ano, mas também provocar o diálogo entre o que está acontecendo no Brasil e em outros países. E quem que é o público, assim, quem que vocês esperam que seja o público consumidor, vamos dizer, desses dados, né? Ou melhor, usuário desses dados, né? Quero dizer, quem que vocês estão imaginando? É o mundo corporativo que vai olhar para isso, até para repensar como é que eles se acomodam e atendem, sei lá, o que vocês desejam com isso, né? Quem enxergue esses dados e faça o que com eles, assim, para... Eu acho que todas as pesquisas do edital acadêmico, os pesquisadores, bom, eu acho que antes de falar assim desses resultados deles em si, nós estamos falando de uma produção de um conhecimento em relação ao envelhecimento no Brasil. Essa produção do conhecimento, ela tem sido muito direcionada por um viés que eu chamaria de gerontologia, que é a área que estuda o conhecimento tradicional. O que vem a ser tradicional? Muito ligada à questão biomédica, olhando muito para o declínio, né, da pessoa que envelhece. Então, nosso olhar, nós temos uma outra perspectiva, que é olhar esse ser que envelhece e, como todo ser, a doença faz parte da vida, né? Então, mas a gente não foca a doença, mesmo a pessoa doente, a gente vai focar o sujeito que habita aquele corpo, né? E não o corpo doente em si. Então, isso já é um diferencial que eu acho que nós temos. Então, quando a gente provoca com algumas linhas de pesquisa os pesquisadores, vinculados ou não a universidades, é tentar trazer outro olhar, não nesse território que só olha o declínio. Então, aqui a gente já tem
digamos, um caminho de produção de conhecimento diferenciado. É um desafio para o pesquisador, porque a gente solicita diversos produtos, a produção de vídeo curtos, ou vídeos pílulas, produção de um artigo para disseminar, e um pesquisador mais vinculado à universidade, ele é mais preparado para a escrita de um texto acadêmico, mas não de comunicar aquilo que ele, nos seus achados, para a sociedade. Então, também a gente está aí provocando os pesquisadores, né? Nas diversas pesquisas, entre os objetivos, está subsidiar a formulação de políticas públicas, de serviços e produtos. Então, aqui a gente poderia responder um pouco a tua pergunta, né, Ana? Que poderia estar tanto o gestor, né, quanto a empresa, iniciativa privada, né, ou mesmo a sociedade em geral seria beneficiária desses dados. Então, só para exemplificar, por exemplo, tem uma pesquisa que é de um pesquisador de Sergipe, sobre a percepção do envelhecimento da população idosa que vive em situação de rua. Então, é muito específico, porque também nós temos essa grande preocupação de olhar as velhices plurais, né? Então, essa pesquisa, o que ela está apontando, né? O pesquisador, ele caminha com os moradores em situação de rua de madrugada, pela manhã, tarde, noite, há uma escuta o tempo todo. E o que ele percebe? Olha, os serviços que estão presentes, a Ana ainda não sabe essa. Não. Ai, surpresa. Os serviços, o suporte existente, ele é de segunda a sexta, das 8, 9 da manhã às 5 da tarde. Qualquer necessidade fora desse horário não será atendida. O morador que está em situação de rua é 24 horas na rua. Então, a lógica tem que ser mudada. Exato. A quem interessa essa informação, né? Exato. Então, acho que então é uma provocação, né? De todos os lados, mas o conhecimento que é produzido tem que ser, eu acho que todo gestor, né? Seja da iniciativa privada ou pública, eu acho que tem que estar atento àquilo que se vem produzindo, né? Então, é por isso que também a gente pede vários produtos para poder atingir diversas dimensões da sociedade para que essa informação chegue, né? E que, a partir de um conhecimento, se vai pensar o que fazer ou não. Sim. E eu acho que, complementando, não só para a gestão pública, por exemplo, que é uma informação extremamente relevante para a gente pensar a política pública para pessoas em situação de rua, mas também provocar todos os outros agentes desse ecossistema a refletirem sobre o envelhecer. Então, as pílulas servem não só para essa finalidade, mas também serve para nós, sociedade que está em casa, que pode estar lavando louça nesse momento, ouvindo podcast e refletindo sobre o que é esse envelhecer. Então, esse é o nosso desafio aqui constante. A gente fica, às vezes, horas se reunindo e pensando, mas isso aqui pode chegar até onde? Até que pessoa? Então, também que tipo de linguagem que a gente vai usar? Então, vamos usar essa pensando para esse público, mas vamos usar esse texto pensando para outro público para garantir que essa informação chegue ao máximo de pessoas, em diferentes lugares, em diferentes hierarquias, dentro das suas realidades, para que a gente comece a refletir sobre, né? A gente estava conversando semana passada, eu acho, sobre o bônus demográfico, né? Que uns falam que acabou, agora saiu uma matéria dizendo que de fato terminou, e o quanto isso pode ser prejudicial, né? E aí a Beltrina trouxe, mas isso pode ser uma oportunidade. De fato, pode ser uma oportunidade. Mas entre ser prejudicial e ser uma oportunidade, tá o caminho do que a gente vai fazer com essa informação. A partir disso é que a gente vai saber se foi bom ou se foi ruim. O que a gente vai fazer com isso? Uns falam que vai ser excelente por conta do meio ambiente, porque o planeta já não aguenta mais tantas pessoas com o uso que a gente faz dos recursos naturais. Mas, em contrapartida, a gente fala de uma economia que é sustentada por
por essa força de trabalho, né, que tem ali uma faixa muito, muito estabelecida, economicamente falando. O que a gente vai mudar para garantir que a gente continue funcionando em harmonia com esse mundo, com esse planeta, com esses recursos naturais que estão à nossa disposição e com uma economia que está forjada de uma forma, mas que pode ganhar outros contornos evoluindo a partir do que se tem. Então, acho que o nosso desafio aqui populacional, demográfico, né, quando a gente fala dessa longevidade que foi tão desejada, mas o quanto a gente está refletindo para se adaptar frente a essas mudanças que elas nos impõem. Porque assim, se a gente pensar, vamos dizer, começar a tratar do assunto longevidade já é um bom sinal, né? Porque sinal que a gente conquistou mesmo enquanto humanidade esse ganho, né, que vem pela saúde, né, mas esse ganho de viver mais tempo. Mas é óbvio que isso daí acarreta uma série de outras mudanças, e se eu entendi um pouco o que a Beltrina estava falando, não é só para a gente olhar pelo lado, nem só olhar pelo lado da doença, e também não é só olhar pelo lado do problema, mas a gente pode ter ganhos também, né, sociais em todas as esferas, de ter uma população longeva. Vai ter aquele longevo mais debilitado, que precisa mais recursos, políticas públicas e atendimento, mas também tem aquele longevo que está acomodado, meio posto de lado, que tem uma potência ainda, né, uma capacidade de ainda interagir com a sociedade, de produzir junto com a sociedade ganhos importantes. E estão dispersados, né? Quer dizer, então, quando vocês estavam falando da pesquisa, eu fiquei pensando assim, eu falo, bom, imagino vamos dizer, o mercado, né, que produtor de bens de consumo, sempre adora olhar novos nichos de cliente, né? Então, mesmo, nem que seja por esse interesse, digamos assim, mas já são dados que vão olhar, porque vão perceber que não é porque você já é um longevo, já está aposentado, que você não é um potencial consumidor de alguma coisa que eu posso... Só que seria legal que a gente já construísse esse consumo, já um consumo mais responsável, mais consciente, não tão exploratório desses nichos, né? Quer dizer, então eu imagino que deve passar um pouco por tudo isso aí, o que vocês estão fazendo, não é? Sim. Acho que na tua fala tem duas dimensões. Acho que a primeira é as diferentes velhices, que a Beltrina já deu uma deixa, e eu acho que vale a gente se aprofundar um pouco sobre, que é pensar essa longevidade, que hoje quem envelheceu com qualidade é um perfil. Então a gente está falando de mulheres majoritariamente, porque a velhice é feminina. Mulheres vivem com mais qualidade, mas ainda assim a gente está falando de mulheres que têm um rosto muito, muito evidente. Está falando de mulheres brancas, em sua maioria, porque tem mais acesso, porque tem mais qualidade de vida, porque tem mais qualidade no lazer. Todas essas outras dimensões que a gente se debruça, não só no ponto da saúde. E também porque as pesquisas acadêmicas sempre foram mais dirigidas para esse segmento. Pesquisar mulher, classe média, urbana. Exato. Então você vê como também a produção acadêmica, ela acaba enviesando políticas públicas, produtos e serviços, né? Só para focar um pouco essa dimensão. Se pensar que já faz diferença o tipo de urbano, né? Porque nem todo urbano, se for urbano São Paulo, é um urbano bastante diferente de outros, só aí já tem uma diferença. Que dirá quando você não está nesse universo. É bem interessante mesmo, porque até, vamos dizer, a idade que define, né, o longevo, esse número também deve diferir bastante, né, dependendo... Sim, eu acho que se a gente fosse pegar dados, a gente valeria só um podcast para refletir sobre o quanto a coleta de dados e a análise a partir delas pode enviesar muito a construção de iniciativas em diferentes dimensões. Mas olhando para essas diferentes velhices, né, se a velhice hoje no Brasil tem cara, né?
a gente pode dizer assim, o que a gente está falando das outras velhices, porque a fotografia da sociedade brasileira não é composta por esse olhar, para essa representatividade, né? Então, como é que a gente está olhando para essas outras velhices? Velhices em situação de rua, velhices de mulheres e homens negros, mulheres e homens quilombolas, a comunidade LGBT. O que a gente está refletindo primeiro em relação a dados e a partir disso, o que a gente está pensando para construir um envelhecimento digno? Acho que isso é um ponto que a gente se debruça muito para entender aonde a gente pode fomentar e o que está pendente ainda. A gente vai lançar uma pesquisa agora junto com o SEBRAP, pensando em cuidado na comunidade LGBT e cuidado olhando exclusivamente para a raça. A pesquisa ainda não foi lançada, ela vai ser lançada também na Expo, mas eu já li os primeiros dados e é absurdo, é chocante o quanto você vê o relato de pessoas, tanto mulheres lésbicas, homens gays, homens e mulheres trans, os desafios nesse processo de envelhecer. A gente já viu, a gente lançou ano passado pelo edital acadêmico, inclusive tem um podcast sobre transmasculinidade feito belíssimamente. São 4 episódios. São 4, me parece, episódios trazendo o testemunho dos transmasculinos. Em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Assim, é bem... É muito potente de ver os desafios e o quanto eles tiveram que se reinventar para conseguir garantir que chegassem nessa velhice, mas ao mesmo tempo, no meio de tanta potência, mas foi feito à base de muita dor e com pouco apoio dessa comunidade. E o quanto a gente está aqui se debruçando sobre o assunto para mudar essa perspectiva. Acho que isso aqui também nos motiva, mas também faz com que a gente tenha entregas tão... Não, e quando você fala, eu fico pensando assim, o quanto a gente não deveria se isentar da responsabilidade que temos dessa fotografia, né? Exato. Porque se a gente sabe, né, o talk anterior, a série anterior, a gente trabalhou com racismo e preconceito. Então, assim, também eu falo que eu adoro esses momentos, porque é onde eu vou aprendendo um pouquinho, né? Assim, não sou especialista naquele assunto, nem nesse, mas vou aprendendo um pouco. Então, são oportunidades ótimas. Mas se a gente sabe, né, que a população brasileira, mais de 50% são negros e pardos, como que o resultado, quer dizer, a hora que você vê o resultado da fotografia dos longevos, eles não estão ali porque eles não correram para a fotografia ou porque alguma coisa a gente fez de muito errado. Exato. Não é? Exato. Então, eu acho que é bastante forte. Nossa, é bem... Você sabe, Renata, você traz um ponto que eu sempre falo, né? Nos cursos que eu dou, né? Porque tem esse discurso do pessoal falar, envelhecer é uma escolha de cada um, envelhecer bem é sempre uma escolha individual. Eu sinto muito, não. Envelhecer bem é sempre uma escolha social, porque se eu nasço no Piauí, eu vou ter, só por ter nascido no Piauí, quase 10 anos a menos da minha expectativa de vida do que se eu nascesse em Santa Catarina, por exemplo. Então, eu mesmo em São Paulo, a gente não precisa ir longe, né? Em Moema ou na grande região central, eu posso chegar até 82 anos, mas se alguém nasce em Parelheiros, não chega nem a completar 60 anos. Estamos falando de uma mesma cidade, né? Então, envelhecer bem é sempre uma escolha social. E aí, claro, são as políticas públicas, né? A conscientização da população, a solidariedade, as redes de suporte, porque também a gente entende, né? Esse outro projeto que se tem de fortalecer a rede, né? Visa um pouco isso, né? Porque a gente entende que para garantirmos uma longevidade sustentável, é importante o papel do Estado, da sociedade, e a sociedade são todos, iniciativa privada e tudo, né? E as famílias. Agora, não dá para jogar tudo para as famílias, justamente quando as famílias estão se reduzindo
a cada dia que passa, né? Então a gente precisa fortalecer de fato essas redes para a gente garantir uma dignidade mínima no nosso envelhecer, especialmente as pessoas que vivem sós, menos favorecidas, que tiveram menos acesso, né, ao longo da vida. Enfim, esse olhar que a gente também procura ter, né? Não, eu acho interessante e fico feliz quando a gente vê iniciativas grandes e com poder de transformação tão forte como, né, o que você faz ali dentro do Itaú e tudo, se envolvendo com isso, né, e olhando para isso com a seriedade necessária, né, para que isso produza de fato conhecimento, porque às vezes a gente não toma medidas, tem até aquele momento que você não toma medidas porque você nem sabe. Tá legal. Mas a hora que você sabe, fica difícil não tomar medidas, né? Então, eu acho que esse portal tem muito esse papel de dar a luz e mostrar, olha a situação que nos encontramos, né? E acho que a sua fala traz também uma outra reflexão, que é, antes disso tudo que a gente está trabalhando, entregando, o quanto cada um está conceituando essa velhice, né? Inclusive o termo velho, né? Eu queria muito que a Beltrina falasse, que eu adoro quando ela fala sobre isso, eu já ouvi algumas vezes, dos nossos desafios de estar sensível e letrado sobre o tema. Porque esse é o ponto de partida. Se eu não me aceito, ou se eu não aceito que me chamem de velho, ou chamar o outro de velho, isso para mim não está fluido, não está normal, tem um ponto que a gente precisa parar para refletir. E que ponto é esse? Eu vou deixar a Beltrina falar. Infelizmente, na nossa língua portuguesa, né, velho significa um objeto que está já passado, obsoleto, não presta mais, não serve mais para nada, como também designa o sujeito, né? E aí, o que aconteceu? A gente foi buscando o significado de objeto para definir a pessoa. E aí, com isso, a gente tem aí uma negação em relação a ser velha, né? Então, as pessoas não se assumem, né? Então, nós temos esse desafio de ressignificar essa palavra, né? Aí a gente vai buscando outros eufemismos, né? Para a etapa da velhice, a melhor idade, velhice dourada, talentos prateados, geração prateada, enfim. A gente vai criando, mas eu vejo também que essa é uma possibilidade que apresenta um horizonte para quem envelhece e tem muito medo a essa velhice, porque depois da velhice nós temos a nossa condição finita que está cada vez mais próxima, e isso nos assusta muito, e isso não é trabalhado também, né? Mas nós que envelhecemos, a gente, no fundo é isso, a gente envelhece sem ter orgulho da nossa velhice. Então, eu acho que a sociedade, entre aspas, aí, né, nós, né, pecamos, porque a partir do momento que eu tenho vergonha de ser velha, seja gestor, seja um presidente da República, ou governador, ou presidente de algum, né, você vai negar a investir porque o velho não tem um significado, né? Então falta investimentos porque investir em velho, isso é um gasto, não se entende o envelhecimento como investimento, mas como um fardo e um gasto. A gente tem que mudar essa cultura. E aí, como contraponto, a gente tem a geração velha, atual, que mais juntou patrimônio, que mais juntou riqueza. A gente tem uma população velha hoje extremamente ativa. Então, ontem foi aniversário do meu filho e ele falou com a Bisa pleníssima. Falou com ele, lúcida, deu parabéns, ele conversou com ela, depois ele falou com as avós, tanto materna quanto paterna. É outro momento que até então não tinha se vivido e que a gente está tendo que ressignificar os nossos conceitos e paradigmas. E, por outro lado, a gente está falando desse viés econômico. Então, se antes a gente tinha uma questão etária que limitava essa produtividade, seja no trabalho,
formal, seja no trabalho informal, seja no lidar com a casa, enfim, não importa. Mas essa produtividade, ela também está sendo ressignificada. Porque a gente está vendo a pessoa idosa ali ativa, atuando. Quando a gente olha para esse passado, isso não era possível porque a expectativa de vida não era tal, a gente não tinha saúde, não tinha, né? A gente não tinha outras dimensões com a qualidade que a gente tem hoje. Então, olhar para essa sensibilização sobre o tema, olhar a partir desse indivíduo, o que eu entendo do que é ser velho, como eu quero chegar nessa velhice, como eu vejo os meus à minha volta, é o ponto de partida para, inclusive, começar a entender o que a gente está fazendo. Inclusive, começar a pegar o que a gente está gerando de dado e conteúdo e colocar em prática na sua realidade, no seu dia a dia, seja no trabalho, seja dentro de casa. Né? Porque a gente está falando de pais que estão envelhecendo, né? A gente está falando de nós que vamos envelhecer e como é que a gente quer chegar nessa velhice, inclusive tomando as decisões, se porventura a minha mobilidade for reduzida. Então, se for reduzida, como é que eu quero que me tratem, né? Que me cuidem caso haja essa necessidade? Ou se eu não ficar em casa, mas se eu quiser estar numa ILPI, que ILPI que eu quero ir? Eu já parei para pensar sobre isso. Eu acho que tem várias dimensões que são suscitadas, né, a partir do momento que a gente entende esse conceito de velhice. Primeiro, eu acho que é assim. Eu acho que talvez até você pode nos ajudar, Beltrina, já que você é importada, não é brasileira. Quem sabe você pode nos ajudar, porque assim, eu não sei se isso é uma coisa do brasileiro ou se é uma coisa da humanidade. Vamos dizer, primeiro uma certa negação a olhar para a possibilidade de morrer, né? Tipo, como se isso tivesse escolha, né? Depois, assim, é um medo mesmo e não vou ficar velha. Então, assim, se pensar o Brasil, acho que é recordista de processos de rejuvenescimento. Sim. Né? Porque eu não posso ficar velho de jeito nenhum. E eu sempre brinco, eu falo, essa é uma briga que eu não vou comprar porque eu vou perder certeza, entendeu? E eu não preciso sair perdendo porque eu aceitei a velhice. Não significa o fato de aceitar que eu estou mais velha, não significa que eu vou sair perdendo. Que o corpinho vai doer bem mais todos os dias, com certeza. Mas a cabeça da gente, se a gente permitir, fica tão melhor, tão mais... Porque, assim, esse conhecimento todo que a gente adquiriu na vida dá para a gente um certo descanso diante de algumas situações. Né? Assim, a gente tem... Acho que o fato da gente já ter visto tanta coisa, às vezes a gente se desacelera de umas aflições desnecessárias ou se desconecta do que não é tão importante, né? Enfim, então eu fico aqui pensando que a gente tem ganhos em ter coragem de olhar para tudo isso, não é? Eu acho que eu tenho a minha mãe com 94 anos, estava falando de bisa, né? Antigamente você contava nos dedos quem teve bisa, né? Exato. E a minha mãe é super ativa. Eu comecei a fazer podcast, para vocês terem uma ideia, na pandemia. Então eu estava em Portugal, porque minha netinha tinha nascido, e comecei no Zoom, que eu mal sabia usar com os meus 60 e poucos anos, 60 anos, porque 4 anos atrás. Você e toda a torcida. Pois é, né? não, Ninguém a sabia minha disso. mãe, que tem 30 anos mais do que eu, que dava as aulinhas dela de religião para as amigas com chá e bolo. Na pandemia, meu cunhado monta uma conta de Zoom para ela e põe ela dando aula para as amiguinhas no Zoom. E eu falei, não, ela está me dando aula aqui, entendeu? Por quê? Porque ela queria continuar ativa com os programas. Depois ela ainda falava, essas minhas amigas têm uma dificuldade de entender isso, sabe? Assim, fica todo mundo me olhando, eu falo, mãe, não tem outra alternativa, elas têm que ficar te olhando porque estão todas olhando numa câmera, né? Mas no fim, olha que coragem, com seus 90, né? Ela olhando para isso. Enfim, então assim, isso não era comum. Então, mas para a gente poder, e assim, estou falando na minha situação e na da minha mãe, extremamente privilegiada, da gente ter condições de ter se mantido com saúde, porque é o que você estava comentando quando você fala de alguns segmentos da nossa sociedade que não conseguem acessar a saúde.
né? E pior, quando é por preconceito, né? Porque às vezes, porque não teve acesso físico, não tinha como chegar, é uma coisa, mas chega e não ter o atendimento por preconceito é inadmissível, né? Mas enfim. Então, Renata, eu acho que o Brasil segue muito uma cultura norte-americana, mais que europeia, em relação a lidar com o envelhecimento. Eu recém cheguei, eu fiz o caminho inglês na Espanha, e eu fiquei assim encantada de ver os velhos na rua, velho de bengala, andador, balão de oxigênio aqui no nariz, tomando seus vinhos, né, cerveja, conversando. Mas na rua, aqui no Brasil, os velhos que necessitam de um dispositivo para poder se mobilizar, eles têm vergonha de usar bengala, de usar andador na rua. A gente esconde, né? Primeiro, você tem uma questão também do espaço. O espaço não está apropriado para, né? Mas existe também essa vergonha de estar, de parecer dependente, né? Há uma vergonha muito grande. Então, tem uma questão aí cultural, assim, coletiva. E mudar essas representações da velhice, porque assim, na nossa cabeça a gente acha, vou envelhecer, eu vou ficar acamado, inativo, né? Mas apenas 20%, isso é incrível isso, tanto nos países desenvolvidos quanto aqui no Brasil, apenas de quem envelhece, que tem essa sobrevida no envelhecimento, 20% é que demandam, digamos, cuidados maiores, de ficarem acamados, de ter uma dependência e exigir uma política de cuidados, como o país está discutindo, que dê conta, né, dessas pessoas. Mas 80% continuam mesmo com diabetes, com hipertensão, com artrose, um monte de, né? Mas continuam na rua ativas, fazendo as aulas como tua mãe boa, enfim, estão aí, continuam vivendo, né? Agora, temos que pensar em produtos e serviços, né? E políticas que dê conta de atender essas duas demandas. Mas não quer dizer que a nossa representação de velhice seja essa acamada, como está ainda impregnada, introjetada no nosso modelo mental. É verdade. E mudar isso é que é difícil, né? E isso responde a sua primeira pergunta do porquê que o Itaú e o Itaú Viver Mais olham para essa frente. Porque é isso, a gente está olhando para o agora, nem é mais futuro. Nem há 20 anos atrás era futuro, já era o agora. Mas agora principalmente, tão próximo dessa pirâmide que já não é mais pirâmide, né? Essa base cada vez mais curta, né? E esse topo maior, mais largo. Então, a gente está falando de ter que reinventar essa sociedade. E é um banco que é um banco contemporâneo, né? Ele acabou de fazer 100 anos, vai fazer 100 anos agora, mentira, né? Agora no dia 27 de setembro. E quer continuar atendendo os seus clientes com qualidade. E olhando para essa sociedade, garantindo que ela vai continuar evoluindo, né? E para isso, todos nós, não é só o Itaú, mas cada um aqui precisa olhar para si e entender qual é o seu papel dentro desse processo evolutivo. Posso até falar assim para vocês, eu até já recebi uma chamada aqui que o nosso tempo está passando. Então, assim, eu acho que a gente poderia continuar aqui essa conversa, quem sabe a gente até marca mais uma, né? Mas eu não queria deixar, primeiro, de agradecer vocês pela confiança, por estar aqui, pela presença, e queria deixar um espaço para vocês fazerem um pedido para quem estiver nos ouvindo, né? Que tipo de acordamento, que tipo de abertura que vocês gostariam que cada um dos indivíduos, né, da sociedade pudesse ter para vocês, assim? Eu falaria aquilo que você já disse, Renata, de aceitar, né? Aceitar dói menos, né? Porque envelhecer é um fato, é a única certeza que nós temos, se a gente não morrer antes, é que a gente vai envelhecer. E ficar lidando contra esse tempo é perda de tempo,
né? Então, aceitar as rugas como um presente do tempo, nos cabelos brancos, enfim, é muito mais fácil, né? E como você disse, né? Envelhecer nos torna mais leves, né? A gente vai deixando uns pesos, né, para trás, né? Então, há uma leveza também no envelhecer que a gente precisa, nós velhos, começarmos a falar mais até dessa leveza para as outras gerações perceberem, não ficarem com tanto medo, porque elas só pensam no peso, nas né? dores, né? Nas dores. Não, tá uma leveza, né? Então, eu diria isso, olha, envelhecer é um fato, né? Vamos envelhecer de bem com a vida, né? Eu acho que é melhor do que ficar brigando com a vida, né? Que nessa linha, meu pedido, né, minha provocação aqui, eu gosto desse termo, provocação, é trazer para si esse movimento, independente da idade. Como eu já falo com meu filho sobre o processo de envelhecimento e já peço para ele refletir como é que ele quer estar velho, assim como eu faço meu dever de casa, né, de olhar para mim em primeira pessoa e entender o que eu quero, o que faz sentido para mim enquanto indivíduo e como eu, enquanto indivíduo, posso impactar na minha sociedade, no meu coletivo. Então, acho que aqui o meu pedido, uma extensão da Beltrina é olhem para si em primeira pessoa, façam essa reflexão do que é envelhecer e aí, depois disso, o que eu quero colocar em prática a partir de hoje. Até gostei da sua provocação, porque eu estou pegando ela para mim. Então, assim, vou tomar a liberdade até de responder a sua provocação, que eu tenho 2 filhos homens, né? Um mora em Portugal, outro mora no Brasil, e eu sempre brinquei com eles que quando o meu mais velho foi para Portugal, eu falava para o mais novo, né? Que eu estava direto aqui, eu falava, olha lá, vamos pensar em alguma coisa, eu não quero, vamos dizer, pesar na sua vida, não quero. Então, me ajuda aí, você mexe com investimento, com essas coisas, vamos inventar um lugar legal para você me colocar um dia quando eu precisar, não puder dar conta de ficar sozinha, só para você dormir sossegado, porque eu não estou sozinha em casa. Vamos achar um lugar mais legal, vai. Porque também para ir para um lugar onde já está todo mundo na porta de saída, não é legal. Você, enquanto está ativo, você vai deprimir nesse lugar. E existe, quando você me falou, Beltrina, de 20% só que são as pessoas que precisam desses lugares, que é o que ainda existe. Por enquanto existem, quando existem esses lugares que já são praticamente hospitalares, terminais. Né? Então você fala assim, colocar uma pessoa em plena consciência ativa, lúcida, não vai ser bom. Seguramente ela vai adoecer, não é? E talvez a gente precisasse pensar nesses espaços para o idoso ainda ativo, com potência e tudo, para que não, né, ficasse... E a gente escolher, né? Olha, não me põe naquele bairro, não, que eu não gosto, me põe mais para cá. Quer dizer, e a gente poder escolher até para diminuir vamos dizer, as dúvidas de quem vai cuidar da gente, de não saber o que a gente ia preferir, né? E outra até para a gente treinar, falar sobre isso. Eu gostei, eu acho que vou promover umas conversas assim com os meus filhos. Essas conversas precisam acontecer dentro de casa, mas elas vão acontecer com leveza e qualidade se você, enquanto mulher velha, tiver propriedade do isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu refleti, isso aqui eu não refleti, como a família se sente a partir das suas decisões. É claro que elas não podem te tirar a autonomia, mas é em família, né? Então, toda troca ali vai ser bem-vinda para que esse organismo funcione com harmonia. Mas a gente precisa falar. Mas o brasileiro precisa parar de ter medo de ter medo da morte, né? Assim, porque... E também parar de ter vergonha de envelhecer. De envelhecer, né? É verdade. São duas não, coisas. Quando eu deixei meus cabelinhos brancos, naturalmente brancos aqui, eu fui muito criticada. Mas eu falei, mas não sou eu, ele que nasce assim, não fui eu que... Eu não estou pintando de branco, ele nasce assim, quer dizer, eu vou brigar com isso até quando, né? Mas, enfim, é um passo muito pequenininho, mas eu acho que também me ajuda todo dia que eu olho no espelho a olhar e falar, mas não significa que você também tem que ficar caindo aos pedaços, que você não pode usar uns artifícios coloridinhos, né, para dar uma alegria na vida, não é? O que te faz bem. É isso, é entender o que te faz bem. Mas a gente precisa
falar sobre o elefante branco que está no meio da sala. É isso mesmo. Não dá para esconder, porque Não ele tá dá. grande demais. Ele tá Isso assim, ó. Queridas, foi uma delícia, super obrigada. Realmente a gente encerra aqui com esse papo delicioso e vamos ver se a gente retoma mais vezes para vocês trazerem aí o que aconteceu depois de todas as pesquisas concluídas e como que a gente usa esse portal, né? Tá bom? Sim. Muito obrigada. Obrigada Até uma a você. próxima. Obrigada.